E toda quarta-feira, tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas, ligadas no nosso grande portal. Eu tenho uma mania, já falei aqui, das primeiras coisas do dia, afora a oração, afora a lembrança de Deus, pegar o jornal Zero Hora e ler. Houve uma determinada época que, exageradamente, até tinha 2, e teve uma época que eu tive 3 jornais. O do Comércio, o Correio do Povo e a Zero Hora. Mas mantém um só, e é a Zero Hora. Lembro que nosso ex-prefeito, um grande amigo, um dos grandes homens que eu conheci na vida, não só como político, mas como pessoa, Egídio Alfredo Chilabes, falecido há uns 2 anos atrás. O Egídio era aquele que de manhã não fazia nada sem antes ler os jornais. Mesmo depois já de bastante velho, mesmo já viúvo, mesmo já sozinho, morava em uma clínica, as filhas dele, minhas amigas, especialmente a mais velha, sempre me disse, o genro, que a primeira coisa da manhã era levar o jornal para ele ali na clínica, que era a primeira coisa que ele fazia. É que a leitura, a atualização, é uma das coisas mais importantes que temos que fazer. Hoje temos a benesse do avanço da ciência, que nos permite, de manhã, abrir no computador o portal do Clique Camaquã e se ver as notícias ali. É melhor, possivelmente, que a leitura. Tanto que os jornais hoje, eles são bem pequenos, bem pouco espessos. E acredito que, inclusive, o jornal impresso, ele tem muito menos venda, muito menos diversificação que tinha naquela época. Lembro-me quando na esquina Democrática, mas pelo lado de lá, pelo lado onde hoje é o Banco do Rio Grande, fora Banco do Brasil, nos domingos se instalava ali uma banca de jornais, da Zero Hora especialmente, e todo mundo descia para comprar o jornal dominical. Então isso é importante. Hoje, volto a dizer, podemos estar sentados na cama ainda, antes de levantar e abrir o notebook e olhar as notícias no nosso portal. Nós vamos ficar atualizados com mais facilidade, com uma forma mais bonita, inclusive, de puxar mais atenção, mas para que fiquemos atualizados. De forma que o jornalismo é importantíssimo na vida do homem. Nós precisamos saber o que ocorre, não só no nosso lado, como na nossa sociedade, na nossa cidade onde moramos, mas no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro, para que se saiba exatamente aquilo que está acontecendo. E, nesse sentido, manuseando hoje de manhã, a Zero Hora, eu vi lá na página 26, uma página inteira, que no seminário Fronteiras do Pensamento, que acontece, eu não sei se é a cada ano ou a cada 2 anos, em Porto Alegre, no Teatro da Unicinos, esse ano, lá na Nilo Peçanha. Confesso à senhora e o senhor e os jovens que estão me assistindo, estão me ouvindo, que eu nunca fui, pessoalmente. Confesso que hoje, inclusive em razão de idade, dificuldades de todos os gêneros, inclusive de custo, está aí a gasolina subindo desmesuradamente nesse nosso desgoverno, é mais difícil ainda. De qualquer forma, o seminário é à noite, às 20 horas. Então não tenho como ir, mas tenho como assistir, se for, acredito que não, porque com venda de ingressos, né? Mas se não for transmitido na hora, depois se verificar, através
dos nossos portais ou no dia seguinte através dos jornais impressos. Volto a dizer, hoje quem fala é Yashtra Monk, cientista político, é o terceiro palestrante do seminário. Também hoje é meu dia de confissão, confesso que não o conhecia, que nunca tinha ouvido falar. Ele é alemão de nascimento, mas reside nos Estados Unidos e se naturalizou norte-americano, segundo consta no jornal. Pela fotografia, ainda é um homem jovem, não deve ultrapassar mais do que 40 e poucos anos. O que ele diz, o comentário sobre ele? Que ele tem uma visão, ele é cientista político, e sendo cientista político, deve ser formado em sociologia e outras matérias da espécie, possivelmente economia e coisas assim. Ele tem uma visão crítica sobre a forma como setores da esquerda, não sou eu que estou dizendo, está escrito lá, vem enaltecendo aspectos particulares da identidade, como raça, gênero e orientação sexual. De tal forma, são palavras que estão escritas na Zero Hora, de tal forma que essa exaltação pode mais segregar do que unir. É exatamente aquilo que eu falo às vezes aqui. As ideias da esquerda, podre, corrupta, imunda, suja, que assola o mundo inteiro, e que hoje, infelizmente, tomou conta desse desgoverno que comanda o Brasil, é dividir para reinar, para usar uma frase lá da Idade Média, dividir para reinar. Essa é a mania de querer favorecer o LGBT, já LGBT1, depois o LGBT IA e outras coisas mais, pequenos setores da esquerda, nada contra eles. Eu não estou me referindo contra, nem estou dizendo que não se favoreça. Eu estou dizendo que o investimento público, é esse o pensamento do cientista político que faz palestra hoje, que o investimento público colocado só nessa área, ele segrega, ele desune, não une. E é essa a visão esquerdista. Vejam bem, dividir enquanto os setores ficam. Eu vou chegar mais adiante agora, vou chegar exatamente o que fazem países do mundo nesse aspecto. É dividir, porque aí ficam esses setores brigando entre si, por comando, por isso, por aquilo, e não se preocupam com o governo. É isso que a esquerda podre no mundo inteiro faz. Aquele assassino, cretino, nojento, repugnante, Nicolás Maduro, que comanda a Venezuela, fez isso. Dividindo, já veio lá antes, no antecessor dele, né, já veio essas ideias de dividir, e aí o povo fica se preocupado com o seu segmento, com o seu segmento racial, com o seu segmento por opção sexual, com o seu segmento genérico, com os seus sindicatos, influem em sindicatos, investem em sindicatos, para cuidar desses setores e não se preocupar com as formas de mexer e tratar do governo, visando única e exclusivamente a perpetuação no poder. Eles querem o poder pelo poder e não o poder pelo povo. Essa mentira desvairada, essa mentira suja de pregar que vamos ajudar isso, vamos ajudar os pobres a comer mais isso e mais aquilo, é tudo engodo. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é um cientista político de fama internacional. O livro dele, último, segundo o jornal, chama-se A Armadilha da Identidade. Não sei se já há tradução brasileira, portuguesa, mas já vou pesquisar para buscar, para ler esse livro.
Porque é exatamente o que fez a China a vida inteira, não deixando o povo ter preocupação com a democracia, com o governo, não deixando o povo cuidar de sua administração e tomando conta, dividindo o povo, com isso comandando e fazendo as mazelas e os desmandos administrativos que fazem por aí afora. Não é diferente na Nicarágua, não é diferente em Cuba, desde 1959, vejam bem. Desde 1959, 70 anos, 80 anos. Não é diferente na Coreia do Norte, não é diferente em outros países da espécie. Se alguém disser, olha, mas agora na França a esquerda, não é bem assim. Em primeiro lugar foi mais centro-esquerda. Em segundo lugar, não é desmemoriada, desmiolada como as nossas esquerdas podres que andam por aqui. Então, vejam bem que alguém que não tem nada a ver com partido, porque ele não tem nada a ver com partido, ele não é filiado em partido nenhum, esse cientista político, comenta, trata, vislumbra, analisa, filosofa em cima das situações que a esquerda faz no mundo. Então é por isso que eu insisto e prego à senhora, ao senhor, aos jovens que estão me ouvindo, especialmente neste que é um ano eleitoral. A propósito, eu recebi ontem, pela manhã, uma visita de um velho e ilustre amigo, de Dom Feliciano, que estava há 8 anos fora da cidade, retornou para lá agora, teve um tempo lá em Rio Pardo, e que foi me convidar porque está reorganizando o MDB lá em Dom Feliciano, que disse ele que chegou a ser quase todo desmantelado, que agora está com uma comissão provisória, está reorganizando com vistas à eleição municipal deste ano. Olha, sabe, já houve administrador por nossas regiões aqui, que com visão esquerdista, que fizeram horrores. Teve um que pintou os órgãos públicos com a imunda cor do partido que era o partido dele, preto e vermelho. Essa gente que nós temos que tirar do poder. A uma pela mania de não enxergarem nada. A uma pela mania de que a esquerda é que vai ajudar o povo. A duas, porque também não enxergam, ou se enxergam, querem de propósito participar disso, porque aí vai tomando conta do poder para se eternizar. Como estão os seguidores do velho mal, do velho timoneiro, desde 49 na China. A China melhorou com relação à sua economia e a externa bastante, e internamente cederam algumas liberdades que antes nem propriedade privada podia ter lá, agora já pode. Antes nem se pensava o povo em ter veículos, agora pode e há condições. A Rússia não é mais uma esquerda extrema, mas as esquerdas extremas que estão aí estão acabando com a população, estão acabando com o povo. E nós estamos cheios disso aqui no Brasil. Lá em São Paulo tem um maluco candidato a prefeito, que é do PSOL, e o PSOL é pior que o PT, e PCB, e PV, e PCO, e outras porcarias da espécie, que querem tomar o comando com novas ideias. As novas ideias não são ideias neoliberais. Neo, em latim, quer dizer novo. E as ideias neoliberais que nós defendemos, são as ideias do novo liberalismo, é a correção daquilo que começou na Revolução Industrial, quando se tirou o poder total do Estado em matéria de economia, e se começou a entender que é a economia, que é o dinheiro, que é o valor que gira o mundo. Só que naquela época ainda muito concentrada. Hoje as divisões mais bem feitas pelo neoliberalismo, as visões, perdão, não divisões,
as visões mais bem perfeitas pelo neoliberalismo, nos dão a forma exata de governar. E quanto menos intervenção estatal, quanto menos intervenção do governo nas coisas que os homens podem fazer privativamente, melhor. Porque o governo é mau gestor. E quando é mau gestor com má intenção ainda, como esses esquerdistas fazem, pior ainda. Nós temos um ano eleitoral. Eu fui convidado para ir lá, em Dom Feliciano, no relançamento. O amigo que me convidou, Newton Skill, foi muitos anos vereador lá, até me lembrou que ele foi vereador no tempo em que o nosso grande prefeito, Ivo Ferreira de Lima, também estava em Dom Feliciano e que fora vereador lá, também na mesma época, junto com ele. Então, ainda defendeu, mesmo estando fora de 8 anos da região, pelas vezes que veio aqui, pelo que está vendo atualmente, que realmente o nosso prefeito é um grande gestor. É isso que nós precisamos, gestores que não se preocupem em dividir o povo com uma esquerda podre, corrupta, imunda, suja, desmiolada, desmemorizada e esquizofrênica faz pelo mundo inteiro. Então, eu encerro dizendo à senhora, ao senhor, aos jovens que nos assistem, que amanhã eu vou procurar o livro do cientista político, amanhã eu vou ver o que for possível apurar da palestra que ele fez, não tenho condições de ir lá, não o conhecia, porque é exatamente isso que a gente vem defendendo. Não se pode ir atrás das ideias esquerdistas que assolam o mundo. O liberalismo, desde lá do início do século passado, através de John Smith e outros grandes economistas do mundo inteiro, já mostrou que é o liberalismo que faz o mundo girar. É a movimentação dos valores do dinheiro que faz o mundo girar. Não são governos mal intencionados, como inclusive atualmente estamos sofrendo no Brasil, que vão resolver isso aí. Nós precisamos votar, então, nessa eleição, em todos os municípios do Brasil, impedindo que elementos da esquerda cheguem ao poder. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.